Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2016, nós estamos falando aqui de Frankfurt, na Alemanha. Fizemos aí o nosso primeiro vídeo aí falando sobre as primeiras impressões aí em Dublin, quando a gente chegou lá, passado algumas semanas lá. E agora a gente já está aqui já há 20 dias praticamente aqui em Frankfurt. Nós chegamos aqui dia 28 de novembro. Então já dá pra gente ter uma noçãozinha de como é que é a cidade, né? É claro que a gente vai descobrindo as coisas com o tempo, mas só aquelas primeiras impressões, né? A primeira impressão é que fica, né? Vamos dizer assim. Então só para quem não está acompanhando aí nosso processo de imigração, a gente fez um vídeo lá falando sobre viver de dividendos na Alemanha. Tá aqui no canal, dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar, que explica bastante coisa aí da nossa estratégia, né? Que foi traçada já há alguns anos atrás, né? Então a gente já vinha se preparando para isso. E agora a gente está colocando em prática aí essas etapas aí mais decisivas. A primeira etapa, vamos dizer assim, a primeira fase foi reestruturar a nossa vida para preparar a gente para esse momento, né? A segunda fase agora, que era a gente passar 3 meses em Dublin, que foi a estratégia que a gente tomou, porque chegando aqui na Alemanha, você precisa de aprender o alemão. E para você aprender o alemão, você precisa de conhecer bem o inglês, porque não tem professor de português alemão aqui, vamos dizer. Então, acaba que você tem que se dedicar um pouco aí no inglês. Então, como a minha esposa, ela já era mais avançada do que eu no inglês, a gente falou assim, pô, vamos para Dublin primeiro. Você faz um curso ali intensivo de inglês só para dar aquela calibradinha no inglês, para ficar 100%, para quando a gente chegar na Alemanha, você entrar já no curso de estudo lá de alemão. E aí a gente seguiu essa estratégia. A primeira etapa aí dessa estratégia foi ir para Dublin. E aí a gente ficou 3 meses lá em Dublin, conhecemos a cidade. Foi até bom que eu falei assim, pô, é bom que a gente fica sabendo mais uma cidade, né? Pra gente ter um norte, né? Pra gente ter o que comparar, né? Porque se chegar a comparar Frankfurt com o Brasil é até sacanagem, né, cara? É maldade demais, né? Então, às vezes, de repente, é bom você comparar ali com uma cidade próxima ali na Europa e tal, pra você se balizar, né? Pra você falar assim, pô, aqui é legal, aqui não é, aqui tem tais problemas, aquele e tal. Enfim, então acho que a gente tomou o rumo certo aí, perdemos aí, entre aspas, nesses 3 meses, mas eu acho que a gente ganhou muito aí em questão de experiência, conhecimento ali, de modo geral. Então a gente ficou esses 3 meses lá em Dublin, acabou esses 3 meses, a gente ia vir aqui para Frankfurt e começar a aplicar para o visto. A nossa estratégia inicial era, chegando aqui, aplicar para o visto de estudo de alemão, que te dá direito a ficar aqui por 1 ano. Depois, durante esse tempo, a gente ia começar a aplicar por um visto que pudesse ser renovado. Porque esse visto de alemão, de estudo de alemão, você não pode renovar ele assim, uma vez atrás da outra, né? Você, acho que só pode fazer ele durante 1 ano, depois você não pode mais renovar, você tem que voltar para o seu país. E como a nossa intenção aqui era ficar de forma mais permanente, a gente precisava de um visto que a gente pudesse conseguir renovar ao longo do tempo. Então, durante esse 1 ano, a gente ia pensar nisso. Só que aí eu peguei e falei assim, pô, vai ser um pouco conturbado para a família. A gente já tinha passado um pouco de estresse ali em Dublin, porque a gente teve que morar em alguns lugares assim que, pô, não seria o lugar ideal para a gente morar. A gente morou num lugar muito apertado e tal, enfim. Porque era uma coisa temporária e a gente não podia alugar uma casa maior, mobiliar, porque a gente ia ficar pouco tempo lá. E aí a gente ia ter que tomar essa mesma estratégia aqui em Frankfurt. Quando você sai do Brasil com essa mentalidade, você fala assim, porra, tranquilo isso, eu vou sofrer ali 3 meses, depois vou sofrer mais 1 ano ali na Alemanha, depois acabou, né? Só que na prática é bem complicado, né? O pessoal acha que é moleza, mas na prática é bem complicado. Então aí a gente pegou e falou assim, pô, vamos mudar um pouco essa estratégia, vamos tentar já entrar num visto em definitivo. Se der problema nesse visto, aí a gente faz de repente o idioma alemão e aí, em seguida, a gente volta para tentar retomar uma outra estratégia de visto. Então, a gente já vai tentar aplicar direto para um visto aí já de permanência de mais de 1 ano, assim, vamos dizer. E dando certo, beleza. Aí a gente já fica com aval aí para conseguir arrumar uma casa melhor, mobiliar a casa, se estruturar melhor aqui na Alemanha e tal, porque a gente sabe que no outro ano vai conseguir renovar o visto e por aí vai. Então, a gente já saímos de Dublin já com essa mentalidade de mudança, né? A primeira etapa ali foi conseguir entrar em Frankfurt, né? Que você já, por máximo que você chega e você vê lá, porque de acordo com as normas lá, né? Brasileiro pode entrar aqui sem pedir um visto prévio, né? Você pode chegar aqui e passar 3 meses aqui na Alemanha sem ter a necessidade de ter um visto prévio. Na Irlanda também é a mesma coisa.
Só que você fica meio tenso, né? Naquela hora ali, o fiscal lá, o cara da imigração começa a te fazer algumas perguntas, o que você vai fazer aqui, que não sei o quê. Eu peguei e falei com a minha esposa assim, a gente até ficou lá na Dublin, a gente ficou na dúvida se falava com eles, a gente vai fazer um curso de alemão, não sei o quê. Só que, pô, a gente foi falar isso aí em Dublin, caraca, tinha que ver a complicação que era, porque, tipo, o cara queria a carta do curso, o cara queria saber quanto tempo a gente ia ficar, onde que a gente ia ficar estadia, não sei o quê, começar a perguntar um monte de coisa. Nossa, era muito complicado. E como o brasileiro tem direito a ficar aqui 3 meses, peguei e falei assim, pô, minha esposa falou, vamos entrar e vamos falar que a gente vai ficar com turismo. E aí, depois lá dentro, a gente tem 3 meses para resolver o visto mesmo. A nossa estratégia é essa mesmo, então 3 meses a gente resolve a situação. Aí a gente chegou na hora de passar ali naquela imigração, você dá aquele gelinho na barriga, né? O cara perguntou, o que vocês vão fazer? A minha esposa falou, pô, vamos fazer turismo aqui. Aí, então cadê a passagem de volta? Só que a gente não tinha passagem de volta, porque a intenção é ficar mais tempo. Aí ela pegou e sacou na hora lá, falou, não, a gente não sabe se vai voltar pela Alemanha, a gente tá pensando em outros países e tal, tô pensando talvez em Portugal e depois em algum outro, não lembro mais qual que ela falou. E aí acabou que o cara colou essa daí, aí deixou a gente entrar. Mas assim, foi já uma tensãozinha já naquele primeiro momento. Aí chegamos aqui, a gente já tinha alugado um Airbnb. Qual foi a estratégia que a gente tomou? Vamos ficar no Airbnb uns 15 dias. O Airbnb, para quem não conhece, aí é um site que você aluga uma casa para morar junto com outra pessoa. E basicamente aluga um quarto, não, casa não, né? Quarto. A gente ia ficar 15 dias no Airbnb e ia procurar casa. Nesses 15 dias a gente começa a procurar casa, porque achar uma casa aqui em Frankfurt não é fácil. Aliás, na Europa como um todo, né? Eu acho que tem um problema, já tinha falado disso aí no outro vídeo. Na Europa como um todo tem um problema muito grande de moradia. Eu não sei se é porque é o modelo deles aqui. Aqui isso não é igual aí no Brasil, nos Estados Unidos, que a gente vê aqueles prédios gigantescos com um monte de gente morando e aí oferta... muita oferta de casa, entendeu? Então aqui a demanda aqui é muito maior do que a oferta, o que acaba pressionando os preços para cima e sendo difícil de conseguir mesmo um bom lugar aqui para você morar. É difícil, não é fácil. Então a gente tinha esses 15 dias aí para poder procurar. E aí, o primeiro dia que a gente pisou aqui, a gente começou a correr atrás, já ligou no primeiro dia para alguns caras e a gente não estava conseguindo, ninguém conseguia. Era difícil, às vezes você conseguia, às vezes um cara que falasse inglês e eu peguei começando a ficar desesperado, a gente pegou e falou assim, pô, vamos ficar calmo, vamos tentar achar uma imobiliária e tal. Aí a gente começou a ligar para algumas imobiliárias e tal, e aí por fim minha esposa conseguiu achar uns 3 ou 4 caras que ela agendou. Aliás, na verdade, tinha uma moça que ela tinha agendado e a gente estava indo lá para casa dela, para verificar a casa que ela ia alugar, né? Aí ela viu que a gente tinha uma criança, aí pegou e falou que, não, vocês têm uma criança, não vou poder aceitar, que não sei o que, tem que ser sem criança. Aí a gente voltou no meio do caminho, a gente ficou tristaço um dia, a gente falou, porra, sacanagem, não estamos conseguindo, não sei o que. Isso aí já tive que ter uns 3 ou 4 dias que a gente tinha chegado já. Aí por fim, na segunda-feira, a gente conseguiu entrar em contato com o cara da imobiliária e marcamos de vir ver esse imóvel aqui, esse apartamento que a gente está. Chegamos aqui, na verdade foi minha esposa que veio sozinha, porque não teve como eu vir com ela. Fiquei cuidando da Laurinha. Aí ela veio dar uma olhada, gostou do apartamento e tal, só que teve um porém. A gente só podia chegar aqui no dia 16 e a nossa estadia no Airbnb ia só até dia 9 desse mês. 9 de dezembro. Então a gente tinha uma semana aí que a gente não sabia onde a gente ia ficar. E não estava achando outro lugar legal pra gente alugar. Aí ela me ligou, ela saiu daqui, ela falou, o cara falou que dá pra gente vir, aceita a gente, vai mandar a carta pra gente fazer o Almeldon, que depois eu vou explicar o que é o Almeldon, só que só dá pra gente vir no dia 16. Eu falei, caraca, e agora? Aí eu comecei a entrar na internet, pesquisar pra ver se conseguia achar algum Airbnb, porque o Airbnb é difícil eu conseguir de última hora, né? Fica muito lotado esses apartamentos aí quando você tenta no Airbnb. Aí eu peguei e falei com ela, pô, dá uma ligada pro comunista e vê se o comunista deixa a gente ficar mais uma semana aqui. Comunista é o cara que a gente alugou o Airbnb. Depois eu vou explicar pra vocês por que eu chamo ele de comunista. Mas eu falei com ela, dá uma ligada pro comunista e vê se o comunista deixa a gente ficar aqui mais uma semana.
pelo menos até aí a gente conseguir ir lá para esse outro apartamento. Aí ela ligou pro comunista, deu um toque nele, ele pegou e falou, não tem problema não, pode ficar aí mais uma semana, eu vou dormir na casa de um amigo meu, vocês ficam lá no meu quarto lá, eu vou tirar minhas coisas de lá e vocês ficam lá. E aí ela me ligou e falou, viver dividendos, consegui com o comunista, ele deixou a gente ficar uma semana. Eu falei, caraca, não acredito, o jogo tá virando, finalmente as coisas estão dando certo, não sei o que. Aí eu fiquei mais aliviado. Mas foi um sufoco aí nesse período aí de procurar casa até conseguir definitivo essa definição aí de que a gente poderia ficar. Então ontem a gente chegou aqui nesse apartamento assim, super bem localizado, tem próximo ao metrô, próximo ao VLT aqui da Alemanha, que é uma coisa que a gente ficou muito preocupado em conseguir um apartamento que fosse próximo disso, até porque a gente não vai ter carro aqui, então, na verdade esse apartamento aqui não é definitivo, né, é um apartamento temporário, então a gente precisava de um apartamento que fosse mobiliado, bem localizado, e que o cara pudesse dar a carta pra gente registrar no Ameldon. O Ameldon, não sei nem se estou falando a pronúncia certa, que eles vão me desculpar, que o meu alemão é bem ralinho, né? É inexistente, vamos dizer assim. Então, a gente precisa dessa carta, porque aqui na Alemanha todo mundo tem que se registrar. Então você tem que ir lá no cartório, tipo um cartório, vamos dizer assim, entre aspas, onde você diz lá que você mora na casa tal, com fulano de tal, e com mais cicrano, e se você mudar de casa, você tem que ir lá e falar, eu mudei pra casa tal, né? Pô, é muito burocrático mesmo. Uma coisa assim, você imagina uma coisa dessa no Brasil, ia ser uma fila gigantesca para você se registrar. Deve ser aqui também, né, porque a procura deve ser muito grande. Mas eu não sei, parece que de alguma forma isso deve ajudar eles na questão de segurança, né, tentar identificar quantas pessoas tem em determinado bairro, né? Uma coisa assim, tipo um censo, um censo assim, vamos dizer assim, já local, né? Já online direto, né? Constantemente atualizado. E aí talvez fica mais fácil deles conseguirem transferir recurso, né? Precisamos de tantos policiais nessa área, porque tem tantas pessoas morando. Então acho que acaba facilitando eles a nível de estrutura aqui na Alemanha. Então isso aí, de modo geral, na Alemanha inteira. E sem você registrar esse Ameldon, você não consegue abrir conta em banco, tu não consegue fazer o negócio do visto. Então isso aí era o primeiro passo. Era fundamental a gente conseguir o Ameldon. E aí a gente vai terça-feira, já até agendamos já para terça-feira agora, a gente vai lá se registrar. Provavelmente quando esse vídeo for lá, eu vou ter me registrado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo lá. E aí depois disso a gente vai começar para as outras etapas, que é conseguir a conta corrente e partir para o visto, né? Conseguindo o visto, aí dá pra gente começar a procurar uma casa com mais espaço, porque aqui, basicamente esse apartamento aqui é um quarto, né? Aqui, na verdade, eu acho que isso aqui é como se fosse um hotel, né? Porque aqui a gente pagou, deu 1.100 euros o aluguel aqui. Eu pagava quase isso num negócio desse tamanhozinho lá em Dublin, pra vocês terem ideia. Mas aqui deu 1.100 euros o aluguel e era com tudo incluso. Internet, com gás, com eletricidade, com a água, com tudo. E vem com os móveis já, você tem lavanderia aqui e tal. Até empregada para limpar o quarto tem, o apartamento. Vem 2 vezes na semana uma moça aqui e limpa o apartamento. E troca as roupas de cama também, de 15 dias, eu acho, se não me engano. Então isso tudo está incluso lá nos 1.100, você não paga nada mais por isso. É o que eles chamam aqui de aluguel quente. Tem um aluguel frio, que é o preço sem essas taxas, e tem um aluguel quente, que depois que você inclui essas taxas, fica o preço final. Pelo menos é uma coisa que, tipo assim, não é um custo muito variado no Brasil. No Brasil você tinha, às vezes, a energia lá pro alto, depois baixava, não sei o que. Aqui você sabe que é 1.100, acabou, não tem mais o que mexer, entendeu? É fixo aquele custo. Então você já conta com aquilo um mês inteiro, então já fica mais fácil de se balizar. Então aí você pode olhar assim, porra, 4.400 um aluguel de um apartamento lá, é caro pra caraca. Mas se você for somar um aluguel de um apartamento numa capital aí no Brasil, colocar água, luz, coloca um ar-condicionado, né? Luz com ar-condicionado trabalhando o tempo inteiro, porque aqui você fica com gás ali ligado o tempo inteiro. No Brasil, o ar-condicionado não funciona via gás, mas imagina como se fosse. E mais a internet, e mais uma moça para limpar seu apartamento 2 vezes na semana, você pode colocar aí que você vai pagar muito mais de 4.400. Com certeza absoluta. Ainda morando perto do metrô, porque aqui não dá para vocês verem, mas a estação do metrô a estação do VLT é 2 quadras na frente, 1 quadra, aliás. Na próxima quadra já é a estação. Daqui dá para ver ela.
Então é muito perto. Então um local localizado assim no Brasil é uma fortuna nessas capitais aí. Então assim, eu achei que foi um negócio assim até que legal, razoável, a nível de preço, de custo. Então as primeiras impressões que a gente tem aqui de Frankfurt, a moradia aqui dá de 10-0 em Dublin, não tem nem comparação a isso. O custo é muito mais baixo, você tem um lugar muito melhor para você morar, com uma estrutura muito melhor, e não tem nem o que comparar. A nível de transporte urbano aqui, também achei bem melhor Frankfurt do que Dublin, porque praticamente Dublin não tem metrô, o Luas lá, que eles chamam de VLT, é muito pequena a abrangência dele, é muito pobrinho, como se tivesse no metrô do Rio, é uma linha só, vamos dizer assim. Eles estavam até fazendo obras lá para expandir o Luas e tal, na época que eu estava lá, há uns meses atrás. Deve estar ainda rolando a obra lá, mas ainda é muito deficiente comparado ao metrô aqui de Frankfurt. Pô, o metrô de Frankfurt é gigantesco, não é igual o de Londres não, que é monstruoso, mas é bem grande mesmo aqui o metrô. Não tem nada a desejar não. Ele tem uma cobertura muito grande. E com relação assim a supermercados, supermercado de comida, isso aí eu colocaria um ponto positivo para Dublin nisso. Por quê? Lá em Dublin eu achei as coisas um pouco mais baratas de comida do que aqui. Tem algumas coisas que são mais caras, outras coisas eu achei mais baratas. Não tem nada definido não, porque eu vou fazer um levantamento ainda de preço, igual aquele post que eu fiz lá do custo de vida em Dublin, eu vou fazer um custo de vida aqui em Frankfurt também, para vocês terem uma noção. Mas a primeira impressão que eu tive é que Dublin é mais barato. E eu achei até estranho isso quando eu cheguei aqui, porque, tipo assim, lá em Dublin, os supermercados alemães lá, tinha um monte de supermercado alemão lá, eles eram mais baratos do que os supermercados ingleses, porque as coisas em Dublin, ou é inglesa, ou é alemã, basicamente, né? O irlandês, vou falar isso aí, vocês vão ficar bravos comigo. O irlandês, basicamente, ele não tem muita indústria ali não, entendeu? Ele é mais uma coisa mais rural. Então, assim, basicamente ali os comércios ali, geralmente 90% dos casos vem da Inglaterra, né? Eu falo isso com eles e eles ficam bravos. Mas eu tava até comentando com a minha esposa, né? Os países da língua inglesa, assim, tem um cara que traduz aqui, né? Ele tava mostrando uns países que ele traduz do português, né? Daí tem Portugal e tem os outros países, né? Eu falei assim, olha só, tá vendo? Todo mundo fala português, tudo subdesenvolvido. Aí você olhava o alemão, aí tinha Áustria, Bélgica, Liechtenstein, não sei o que, só país de primeiro mundo. Aí eu falei assim, e os ingleses? Eu falei, os ingleses ali, os da língua inglesa, tava mais ou menos assim, quase primeiro mundo. Talvez a Nova Zelândia, a Austrália, acho que são considerados primeiro mundo, né? Países desenvolvidos. Mas aí a minha esposa falou assim, pô, o mais fraquinho ali é a Irlanda, coitada da Irlanda. Eu falei, não, você vê que o mais fraquinho, economicamente falando, é a Irlanda. Aí ela até comentou comigo, ela falou assim, pô, mas ó, os irlandeses só vem muito preconceito com isso, coitados. Dá até pena deles, porque de todos os países da língua inglesa, eles são os mais pobrinhos, vamos dizer assim. E ela até comentou comigo que tinha na época na época na Inglaterra, uns tempos atrás, os caras colocavam uma placa na porta da casa, proibindo a entrada de cães, não sei o que, e irlandeses. Os caras tinham um preconceito forte, por isso que eles têm um ódio de inglês, mano. Você fala, você confunde quer irritar um irlandês, você confunde ele com londrino, com inglês. Ele vai ficar bravo contigo. É igual Brasil e Argentina. Mas enfim, mudando de assunto aqui, a nível de comida, eu achei até que aqui em Frankfurt seria mais caro, seria mais barato, porque os mercados alemães lá eram mais em conta do que os ingleses. Mas chegando aqui, eu vi que a comida aqui é um pouco mais cara do que lá. Ainda estou tentando absorver ainda por que disso, não consegui entender ainda. Mas enfim, vou fazer um levantamento aí mais ao certo para ter definido mesmo se a comida aqui é mais cara mesmo do que ela em Dublin, mas a princípio eu dou um ponto favorável lá para Dublin. Por exemplo, lá em Dublin, restaurante, eu achei muito mais barato do que aqui. Você pega a pizza, por exemplo, eu pagava 10 euros numa pizza grande lá em Dublin. Aqui eu pago 8 euros numa pizza minúscula e horrível ainda por cima. Então, assim, não tem nem comparação. A nível de comida lá de Dublin é mais em conta mesmo. A segurança. Bom, segurança eu acho que Frankfurt aqui pra mim tá me parecendo bem melhor do que Dublin. Eu vou te falar assim que
que... Eu não sei se é porque lá em Dublin, os bairros que eu morei lá não foram, assim, muito bons, assim. Mas, de modo geral, você andava no centro ali, você ficava meio cabreiro, né? Aqui na Alemanha, nas áreas mais movimentadas, né? Você pega as estações aí de Hauptbahnhof e Kostablevar. Não me pergunta os nomes não, que eu falo sempre errado esse nome aí. Não guardei esse nome não. Todo dia eu passo nos raios dessa estação e eu não consigo falar essa merda desse nome. Mas essas duas estações principais, elas são meio esquisitinhas, porque tem muita gente, eu acho, e às vezes aquele conglomerado de gente ali, você vê uns caras meio esquisitos. Mas uma coisa que eu percebi aqui, é que aonde você vai aqui, mesmo essas estações sendo um pouco mais esquisitas, sempre que eu passei por elas, eu sempre via 2 ou 3 grupos policiais espalhados. Tem muito policial aqui, mas muito. Qualquer lugar que você vai na Alemanha, você vê uma renca de policial. É muito bem, assim, coberta essa área aí, principalmente do grande centro aí, com policiais. Então acaba te dando uma sensação de mais segurança, apesar de você ver que as pessoas em volta não são muito amigáveis, entendeu? Mas assim, não é uma coisa assim que você vê assim, pô, igual o Rio ali, que você vai no Rio ali no Brasil, que você fica com medo, assim, de repente, de entrar em alguns lugares, que você vê que os caras são ameaçador mesmo. Aqui, igual, por exemplo, a gente foi agora lá na Kostablevar e compramos uma impressora lá, para imprimir os negócios por visto. Minha esposa teve que vir segurando na mão a impressora assim, porque não tinha bolso, não tinha sacola. Pô, a gente passou nas duas estações mais críticas aí que eu chamo, a Kostablevar e a Hauptbahnhof. Nas duas ela passou com a impressora na mão e foi super tranquilo, entendeu? Mas por quê? A gente viu vários policiais nas duas, entendeu? Então, a sensação que você tem de segurança é muito maior. Aqui no bairro, então, nem se fala. Aqui você vai andar tranquilo aqui, sem dor de cabeça nenhuma, entendeu? E enquanto que lá em Dublin eu andava meio cabreiro, né? Assim, a sensação de segurança aqui em Frankfurt é muito maior. É claro que não chega perto de um Japão, né? Na época que a gente foi no Japão, caraca, você andava em qualquer bagulho lá, qualquer buraco, você ficava de boa. Mas também não é nível Brasil, né, vamos dizer assim, no lado oposto da coisa, né? Bom, um outro ponto aqui que é muito importante a gente falar é a questão dos muçulmanos, né? Eu fiz até um vídeo hoje, dia 16 e 17, dia 17, botei no meu Instagram um vídeo de uma manifestação que eles estavam fazendo lá em Kostablevar sobre Alepo, se eu não me engano, tá tendo um ataque lá das tropas russas e tal. Assim, tem bastante muçulmano aqui. Não vou te falar que não tem, que você não vai ver muçulmano não, que é mentira. Mas a minha impressão que eu tive, a minha esposa acha que não. A minha impressão que eu tive é que lá em Dublin, eu aparentemente vi muito mais muçulmano do que aqui. Ela falou, mas é possível, aqui tem muito mais do que lá. Eu falei assim, sim, tem, em números tem muito mais. Porque a cidade é maior, tem muito mais população do que Dublin, e aqui também é muito mais próximo dos muçulmanos. Natural que tenha mais. Mas eu achei, por Dublin ser tão afastada do Oriente Médio, eu achei que teria muito menos muçulmano do que eu vi. Não sei se talvez é porque eu morei num bairro que tinha uma mesquita, né? Talvez seja por isso, né? Mas eu achei muito mais muçulmano lá em Dublin do que aqui. Se você for comparar, é igual o Brasil aí. O Brasil quase você não vê muçulmano, porque também é a distância que o Brasil tem. É muito longe, né? A Alemanha é colada nos caras aqui praticamente, né? Faz fronteira ali com os turcos. Então, é meio difícil você falar que não vai ver muçulmano, porque você vai ver, não tem jeito. Você vai sair na rua, você vai ver. Mas eu achei lá em Dublin uma proporção muito maior comparada à situação que tem lá. Mas é super tranquilo, assim, não é que nego vê na televisão, né? Tem imigrante, mas também não sei em Frankfurt, né? Porque Frankfurt, ela é um pouco mais afastada daquela região ali onde está recebendo os imigrantes, que é mais na Bavária ali. Até que você vê os atentados, foram tudo lá na Bavária, que é mais ao sul aqui da Alemanha. E Frankfurt é um pouquinho mais afastado. E Frankfurt, ela tem um ponto positivo, que aqui, você anda na cidade, pô, você não parece que tá na Alemanha, cara. Você vê gente de tudo quanto é tipo, é uma cidade assim meio cosmopolita. Ela é meio, acho que da Alemanha, acho que ela tem o maior número de imigrantes, entendeu? Então, assim, é bastante diversificada. Eu acho que talvez isso aí seja um ponto positivo, né? Principalmente na questão que eu sempre falei com vocês, da questão do preconceito, né?
Lá em Dublin a gente sofreu preconceito dentro de um parque de diversão lá. Eu não sei se eu contei essa história, mas qualquer hora eu conto. Mas a gente sofreu preconceito lá dentro de um parque de diversão lá em Dublin. Num parquinho lá com criança. A gente não, né? Minha esposa, na verdade. Né? Mas aqui eu acho que isso daí vai ser bem mais light, porque a cidade é como se fosse Londres, né? Lembra que eu fiz um vídeo sobre Londres, que eu falei que Londres é um pouco diferente do resto da Inglaterra? Se você for morar no interior da Inglaterra, meu amigo, você vai sofrer preconceito o tempo inteiro. Entre aspas, né? Também estou exagerando, né? Mas a chance de você sofrer preconceito é muito maior do que Londres. Porque Londres já está acostumada a receber um fluxo muito grande de gente de tudo quanto é lugar, de turista e tal. Então acaba que a cidade passa a trabalhar melhor com esse tipo de situação. Aqui em Frankfurt é a mesma coisa. Se você for para o interior da Alemanha, a chance de você sofrer alguma discriminação por você ser imigrante é maior do que aqui em Frankfurt. Aqui em Frankfurt já estão mais acostumados do que no interior da Alemanha. Então até que é difícil você ver aqui aquele estereótipo assim, difícil não, né? Mas vamos dizer assim, você não vê com tanta frequência como em outros lugares aquele estereótipo de alemão, né? É mais misturado aqui um pouco a coisa. Então é um ponto positivo para a cidade de Frankfurt, para quem está vindo com a intenção de migrar. Uma outra coisa que a gente tem que falar também é a questão do idioma. Por que fala-se alemão, né? Óbvio, né? Mas a gente viu alguns vídeos, o pessoal falando que você pode vir para cá, que você vai falar alemão, que você vai falar inglês tranquilamente, não sei o quê. Não é bem assim, não. Assim, eu até falei com a minha esposa assim, que eu achei super tranquilo o nível de inglês do pessoal comunicando aqui. Eu achei que, na minha opinião, dá para resolver a maioria dos casos com inglês. Mas, na opinião dela, ela achou que não, que ela teve alguma dificuldade aí, que teve algumas pessoas que não falavam inglês. Eu peguei e falei com ela, mas também você queria o quê? É porque a gente foi, dia pra trás, a gente foi na casa onde a gente estava antes, a gente foi no Lidl. O Lidl é tipo um mercado, vamos dizer assim, um mercadão meio de mais baixo custo, vamos dizer. E aí ela tava falando com o cara do caixa, ela queria que o cara do caixa falasse inglês. Eu falei assim, porra, aonde no Brasil você vai ver um cara do caixa de um supermercado de baixa renda que fala inglês? Não vai ter, porra, em lugar nenhum do mundo isso. Você já tá de sacanagem comigo, né? Mas por incrível que pareça, a gente saiu daquele dia lá e tal, o cara falou que não falava inglês, aí a gente se virou lá e conseguimos resolver. Foi no dia que a gente foi comprar chip, foi na primeira semana aqui, vamos comprar o chip pré-pago, agora que eu lembrei. Depois eu voltei nesse mercado, que era perto da casa, e aí eu fui trocar ideia com o cara precisei de perguntar uma coisa com o cara do caixa, tirar uma dúvida com ele, e ele falava inglês. Então assim, mesmo o cara... É porque coincidentemente aquele cara não falava, o primeiro. Mas depois eu encontrei um outro cara que num caixa de supermercado, de baixo custo, falava inglês. De modo geral, assim, quase todas as lojas que a gente vai, a gente consegue. Mas a gente já teve dificuldade. A gente foi pedir pizza e não conseguiu pedir. A gente ligou para uma pizzaria por telefone, primeira vez, o cara falava inglês, show, pediu a pizza e entregou. Na segunda vez, o cara não tava lá, maluco. E o outro que tava lá não sabia falar inglês. Só sabia falar alemão e italiano. Falei, porra, a gente deu. Aí a gente desligou. Aí tentamos ligar para umas 3 ou 4 pizzarias e ninguém falava inglês. Foi uma merda aquele dia. Mas é claro que você vai encontrar situações de que alguns não falam inglês. Aí agora achei uma pizzaria dos indianos. Pelo menos vai falar inglês, né? Que indiano fala inglês. Mas em compensação a pizza é uma bosta. Aí acabou não adiantando muita coisa. A gente vai estar em busca de uma pizzaria boa aqui ainda. Inclusive se alguém mora na Alemanha e tiver alguma dica, bota aí nos comentários aí. Mas a nível de idioma, assim, se você vier pra cá como um turista, você vai passar de boa, tranquilaço, porque você não vai ter problema com inglês aqui. Agora, se você vier pra morar assim, de imigrante como a gente, você já tem que estar arranhando no alemão, porque né, na verdade dá pra você se levar. Quem tá se levando aqui só com inglês. Mas seria ideal que você tivesse um alemãozinho básico aí. Mas dependendo do que você for fazer, se você for travar uma estratégia parecida com a minha, de vir pra cá sem precisar de ter que trabalhar aqui, então tranquilo, dá pra tu se virar aí com inglês de boa mesmo. Acho que depois a gente abordar aí alguns pontos aí, né, aqui de Frankfurt. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou parar aqui que eu vou tomar meu sorvetinho, que tá ali me esperando. Afinal, hoje tá calor, né? Esses dias pra trás aí
fez uns menos 4 graus aqui. Hoje tá com 3 graus aí, ó. Tá bom hoje. Hoje dá pra tomar um sorvetinho. Comprei um sorvetinho aqui, porque sorvete aqui é uma coisa barata, né? No Brasil, que é um lugar quente, tem uma demanda muito grande pro sorvete, o preço vai lá pro alto. Aqui, por incrível que pareça, muita gente toma sorvete aqui, tá? Você acha que não, mas muita gente toma sorvete. Pelo menos eu vejo direto nego pegando sorvete lá nas máquinas, lá nos freezer lá. Até o cara... a história do comunista. Tava me esquecendo aqui a história do comunista. Por que o cara chama comunista? Esse cara que a gente ficou na casa dele no Airbnb, a gente chegou lá, no primeiro dia que a gente chegou, eu peguei e falei assim, com a minha esposa, esse cara é comunista. Minha esposa falou, você é maluco viver de dividendos? Esse cara é comunista, como é que você fala que é comunista? Você nem conhece o cara. Eu falei assim, esse cara é comunista, eu sinto o cheiro de comunista de longe. Ela falou, você é maluco, você tá viajando, esse negócio de Bolsonaro na sua cabeça tá afetando o seu raciocínio. Eu falei, não, os Bolsonaro nunca se confunde, eu sinto o cheiro de comunista. Aí tá, beleza, né? Deixamos quieto. Aí ele veio, passou a senha pra gente do Wi-Fi e tal, saiu. Aí ele pegou, passou a senha do Wi-Fi, um nome grande, né? Eu peguei e pensei que era um nome alemão, né? Falei, que nome grande? Falei, porra, algum nome alemão. E depois, de noite, né? Eu fui traduzir aquele nome, né? Falei, pô, vou descobrir que raio de nome é esse. Botei no Google Translate lá da vida e não deu resposta nenhuma. Falou, não, as palavras não identificam. Eu falei, que merda é essa? Que raio de nome é esse? O cara botou um nome maluco na senha do Wi-Fi do cara. Aí comecei a bater na internet aquele nome. Meu amigo, o cara botou o nome da senha do Wi-Fi dele de uma mulher que era comunista e que lutava contra os nazistas. Aí eu peguei e falei, ih, rapaz, aquela história que eu comecei no começo, falando que o cara era comunista, tá começando a se concretizar. Aí eu peguei e falei com a minha esposa, eu falei, ó, a senha do Wi-Fi do cara é o nome de uma mulher que era comunista, uma guerrilheira comunista que lutava contra o nazista. Já é um ponto a mais aí pra minha teoria. Ela falou, tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes o cara botou esse negócio aí, pode ser outra coisa, não sei o quê. Aí eu comecei a olhar os livros do cara. O cara tinha uma estantezinha lá com os livros. Vi uns livros assim meio de feminazi, de vegano, de aquelas papos de coisa comunista. Não tinha nada assim escrachado não, mas você via que tinha uma linha assim meio do politicamente correto nos livrinhos do cara. Aí eu peguei e falei assim, esse cara é comunista, olha os livros dele. Aí ela falou ainda, não, você tá viajando, essa coisa da sua cabeça. Mas... Aí ela foi bater papo com ele um dia, na cozinha lá. Aí ela tava conversando com ele como se ele fosse alemão, né? Aí ele pegou, virou pra ela e falou assim, não, eu não sou alemão não. Eu sou imigrante igual vocês aí. Ela falou, você é imigrante? Eu falei assim, sou. Você é da onde? Aí o cara falou assim, sou da República Tcheca. Aí eu falei, aí ó, bateu. O cara é comunista. Porra, um cara que bota a senha do Wi-Fi dele, o nome de mulher comunista. Os livros dele é tudo politicamente correto. O cara veio da República Tcheca, mano, que era a antiga lá, sei lá, União da República Socialista Soviética. Esse cara é comunista, mano. Com certeza esse cara é comunista. Não deu outra. Não deu outra. Esse é o atestado de que o cara é comunista. Aí a partir daí eu comecei a chamar ele de comunista. Ele não sabia o que significava. Eu também não ficava chamando direto ele de comunista, né, na frente dele, né? Porque vai que o cara traduz a parada. Mas podia chamar de Jean Willis, né? Aí não ia ligar não ia ligar uma coisa com a outra. Mas aí eu botei o apelido dele de comunista. Aí eu falava com a minha esposa, não, vem com o comunista lá, aquela coisa, não sei o quê. Aí aquela minha mania de apelidar todo mundo, eu botei o apelido dele de comunista. Então é por isso que essa aí é a história do comunista, e a gente ficou hospedado na casa do comunista aí durante 15 dias. Quebrou o nosso galho, inclusive. A gente também quebrou o galho dele, né? Porque a gente chegou lá, a pia da cozinha do cara tava meio entupida já, né? Ah, tem um detalhe aqui, né? Essa parada. Aqui na Alemanha, todo mundo faz seguro de tudo, né? Porque aqui é muito caro pra você fazer as coisas, principalmente de casa, né? Às vezes você perde uma fechadura, dá algum entupimento de uma pia, igual deu lá. Quando a gente chegou na casa do cara, a pia do cara tava meio que demorando pra descer. E aí, do nada, um belo dia, alagou completamente, não descia nada. Aí ele foi, chamou um cara pra desentupir, né? Maluco, o cara cobrou 400 euros pra desentupir a pia. Tem noção do que é isso? 400 euros pra desentupir uma pia. O cara chegou lá, acho que era 7 horas da manhã, que eu tava acordado um dia. Ele deve ter levado uma hora e meia no máximo.
ganhou 400 euros. Pô, mais de 1.500 reais pra desentupir uma pia. Falei, minha esposa, eu tô trabalhando no lugar errado, então, mano. Vou virar desentupidor de pia aqui. Tô na profissão errada. Mas aí, pô, aí chegou pra minha esposa depois, falou, pô, eu não sei como é que eu vou pagar. 400 euros é muito pra mim, não sei o quê. Porque ele não era dono da casa, né? Ele tinha alugado aquela casa e tava realugando os quartos, né? Aí eu peguei e falei com a minha esposa assim, falei assim, porra, já que o comunista já ajudou a gente, já alugando uma semana, já vai dar um transtorno pra ele, que vai ter que sair do quarto dele, dormir na casa do amigo dele, tirar as coisas do quarto dele, não sei o quê. Falei com ela, dá uma moral pra esse comunista aí, dá uns 100 euros pra ele aí, pra ajudar nesse conserto da pia aí, pra aliviar um pouco a dor dele, né? Aí acabou que a gente deu uns 100 euros pra ele lá, o menino ficou feliz da vida, né? Mas ele era muito complicado, o comunista era meio enjoado. Mas depois a gente conta mais histórias aí sobre ele. Tem muito caso pra contar de lá, deu muita rua naquela casa lá. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já tá longo demais, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem. Agora a gente vai aplicar pro visto aí, começar a correr atrás aí dos procedimentos para aplicar pro visto. Provavelmente depois a gente volta aí falando mais sobre isso. Se der tudo certo, aí a gente vai comemorar e fazer um vídeo maneiro aí. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima. Até mais.